senhores, olá senhoras, estamos aqui então no nosso aulão Juiz Federal, né? Vejam que nós estamos aqui então para trabalhar com o senhor esses últimos momentos, esses últimos pontos que são interessantes para você tenha o sucesso total nessa prova, né? Eu procurarei, a partir do nosso edital, do edital de Juiz Federal, trazer para os senhores os pontos principais, aqueles pontos que entendo assim necessários, que vem sendo perguntado, né, que vem caindo bastante aí em prova. Então vamos lá. A partir do edital de vocês, pegando o edital, nós verificamos aqui, eu vou procurar seguir basicamente uma linha do nosso Código Civil. Lembro a vocês, e guardem aqui, tanto o artigo 3º como o artigo 4º do Código Civil Brasileiro. Bem importante, gente, artigo 3º, artigo 4º do Código Civil Brasileiro. Por quê? Porque ali está e consta expressamente do edital de vocês a lei número 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembre que, nos termos do artigo 3º, diz o seguinte: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Hoje, nós só temos uma situação de absolutamente incapaz na ordem jurídica. Guarde isso. Somente os menores de 16 anos. Isso aqui é muito importante mesmo, né? A lei mudou e modificando, né, o estatuto aí da pessoa com deficiência, acabou fazendo o quê? Que o artigo 3º ficasse tão somente voltado aos absolutamente incapazes no que toca àqueles que são menores de 16 anos. Muita atenção quanto a isso. Uma mudança legislativa que, se olharmos o edital, chama a atenção. Também, gente, o artigo 4º. O artigo 4º do Código Civil Brasileiro, por conseguinte, acabou também recebendo, né, aqueles que estavam no artigo 3º. Então, hoje, o artigo 4º ele conta com, também conta entre aqueles que já estavam, como aquele que é maior de 16 e menor de 18, né? Entrou os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e somente isso. O 3, aquele que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. E prossegue ali os pródigos. Então, muita atenção quanto a esses pontos, né? Nós tivemos aí, em razão desse estatuto, a modificação, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tivemos a modificação do artigo 3º, que hoje só temos uma hipótese absolutamente incapaz, os menores de 16 anos, e também, né, aumentaram as hipóteses dos relativamente incapazes, incluindo aqui aqueles que por causa transitória permanente não puderem exprimir sua vontade. Houve essa questão dos ébrios habituais e viciados em tóxicos, né? Houve uma modificação no texto. Pródigos, todos esses são relativamente incapazes. Então, artigo 3º e artigo 4º, muita atenção aí, você que está em casa, né, tratando aí dos absolutamente e dos relativamente incapazes, né? Lembro a vocês também que aqui no nosso código, né, existem alguns pontos importantes, e agora eu vou trabalhá-los, né? O artigo 6º, que diz que a existência da pessoa natural termina com a morte. O que é a morte? A morte é quando nós temos um atestado de óbito em que o médico declara diante de um corpo que a pessoa não está mais viva, né? Então, agora, quando não há corpo, como é que funciona? Quando não há um corpo, nós temos que analisar. Bom, esta pessoa simplesmente desapareceu, e não há nenhuma comprovação de que ela estava numa situação de perigo, alguma coisa assim, bom, então nós vamos passar vida, ausência, morte presumida. Agora, senhores, é esse ponto que quero chegar. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem a decretação da ausência. Atenção, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, primeiro ponto. E 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então a minha dica como professor é, cuidado, artigo 3º, absolutamente incapaz agora, é só menor de 16 anos, cuidado, artigo 4º, aumentou o rol de pessoas ao artigo 4º. E vejam, caiu e há uma referência específica no edital de vocês, né, que vai cair o Estatuto com pessoas de deficiência. Essa foi a mudança e isso que nós temos que estar atentos. Bom, artigo 7º, bastante importante também, a possibilidade de se declarar diretamente a morte presumida sem a necessidade de decretação de ausência. Isso também é um ponto que eu gostaria que vocês, né, guardassem, fixassem aí, né, neste momento.
Além disso, falando um pouco de pessoas jurídicas, eu sempre gosto de fazer algumas referências, né? E quais são elas? Senhores, vamos falar aqui agora sobre fundações. Esta dica das fundações é uma dica bem importante. Por que ela é uma dica importante? Porque cai bastante em prova. Guardem, fundações. Para criar uma fundação, o seu instituidor fará, por escritura pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Muita atenção quanto a isso. A fundação ela pode ser criada por escritura pública ou por testamento. E mais uma dica importante. Vejam, eu estou indo aqui nos pontos principais que nós devemos conhecer. Uma dica importante, artigo 66, artigo 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado, onde situadas. Atenção, o que cai bastante em prova sobre fundações é que ela vai ser criada por escritura pública ou por testamento e que velará, né, então, quem a velará será o Ministério Público. Além disso, senhor, já que estou falando de fundação, que é uma pessoa jurídica, vou falar um pouco de associação. Sobre associação, eu queria dizer o seguinte para vocês. Tem um artigo na associação que cai bastante. Artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Isso aqui cai bastante também porque muitas vezes as bancas elas querem explorar com vocês aí o princípio da igualdade. E aí alguém que lê uma questão assim de uma forma muito rápida pode pensar, poxa, mas se criar uma vantagem especial para o associado, não está ferindo o princípio da igualdade? Vejam que não, porque a lei, ela estabelece a possibilidade do estatuto, né, instituir categorias com vantagens especiais. Atenção quanto a isso é muito importante mesmo, né? Então vimos aí alguma dica sobre associação, vimos uma dica sobre fundação, e eu vou assim nos pontos que entendo mais importantes da matéria, né? Eu vendo o edital de vocês aqui, verifico que há um ponto sobre bens, né? Bens é um ponto muito importante, por quê? Porque bens, se nós formos olhar, né, nós temos os denominados bens por equiparação legal. Eu peço a vocês que analisem dois artigos, vamos analisar dois artigos juntos aqui. Primeiro deles, o artigo 80. Claro, né, gente? Bens imóveis, todos nós sabemos, um bem imóvel, um terreno é um bem imóvel, né? Agora, o que é um bem imóvel por equiparação? Atenção, artigo 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Quem? Direitos reais sobre imóvel e ações que asseguram. Tranquilo. 2. O direito à sucessão aberta. Senhores, herança é bem imóvel. Sucessão aberta é bem imóvel. Não esqueça disso, que isso cai muito em prova. Uma dica importante que o professor vem dar para vocês aí também. Outro ponto importante aqui. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Então, atenção. Levantar inteiramente uma casa para levar de um lado para outro, ela não perde o caráter de imóvel. Isso é muito importante. 2. Materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, se você tirar um telhado de um prédio para arrumá-lo e para colocar ele de volta, se você tirar uma porta de um prédio para arrumar e colocar de volta, uma parede para tirar esta parede, arrumá-la e colocar de volta, né, vejam, usando os mesmos tijolos, por exemplo, nesse caso, esses tijolos, esta porta, esta janela, tudo que você retirar para recolocar de volta, continua sendo bem imóvel, né? Teve uma questão aqui bem interessante, né, em um concurso público esses tempos atrás, falando, né, dos vitrais. Foram tirados vitrais de uma estação de trem para serem lavados ou restaurados e serem colocados de volta. Esses vitrais não perderam a condição de serem bens imóveis. Atenção, sucessão aberta, bem imóvel. Guarda isso, que isso é importante. Outro ponto importante aqui também a ser considerado são os artigos 83, o artigo 83, melhor dizendo, que trata sobre bens móveis. Atenção, consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico. Energia que tem valor econômico é bem móvel. Muita atenção quanto a isso. Direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações
também se considera, então, bem aqui móvel, nos termos do artigo 83. E também não podemos deixar de fazer referência aqui aos materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados. Então, eu comprei ali, por exemplo, telhas para colocar numa construção, enquanto eu não colocar no bem, ele continua sendo um bem móvel. Então, só para trazer um exemplo para vocês, né? Imagine o caso concreto. Eu quero arrumar meu telhado e tem lá tem um monte de telha no meu telhado, eu tiro essas telhas para recolocá-las. Gente, essa pilha de telhas que eu tirei para recolocar, ela é bem imóvel. Agora, se eu precisar comprar telhas novas, e vou comprar, vai chegar lá uma pilha de telhas novas. Essas telhas, enquanto não colocadas sobre a casa, enquanto não colocadas no telhado, continuam sendo bem imóvel. Quando forem colocadas, passarão a integrar essa casa e, portanto, serão bens imóveis. Tá? Então, atenção quanto a esse ponto aqui. Outro ponto importante, se eu tirar um bem, por exemplo, se eu tirar uma porta, ou melhor, se eu tirar uma janela de uma casa, né, e levar para outro lugar, para uma exposição, eu utilizar ela como um objeto de arte agora, nesse caso, se eu tirei e não reintegrei, bom, ela é agora, a partir de agora, um bem móvel. Veja o que diz o artigo 84. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Se eu retirar, vamos imaginar aquelas casas antigas de demolição, né? Vejam o caso. Eu retirei lá, por exemplo, uma janela. E esta janela eu não vou mais colocar em nenhum outro imóvel, eu não vou incorporar em outro imóvel, mas eu tirei essa janela para, por exemplo, transformá-la num grande porta-retrato, né? Nesse caso, ela perdeu a qualidade de imóvel, agora ela passa a ser um bem móvel. Atenção quanto a isso. Tá? Vamos seguindo no nosso ponto aqui. Paro aqui pelos bens públicos. Bens públicos é um tema bem interessante que eu gostaria de referir aqui. Lembrem, são bens públicos os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominiais ou dominicais. Todos eles, senhores, guardem isso, isso é muito importante. São inusucapíveis, ou seja, eu não posso usucapir bem de uso comum do povo, eu não posso usucapir bem de uso especial e eu não posso usucapir bem dominial ou dominical. Agora, eu posso vender, alienar bens dominiais, bens dominicais. Isso eu posso. Atenção quanto a esse ponto. Então, nenhum dos bens são objetos de uso capião, mas eu posso alienar os bens dominiais, os bens dominicais. Lembre também, aqui, e isso é muito importante, na teoria dos negócios jurídicos, que nós temos hipóteses de anulabilidade nos seguintes pontos: erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. E desse lado, nas hipóteses de nulidade, eu tenho a simulação. Gente, é bastante comum mesmo, né, nas provas, pedirem as causas de anulação. E aí lembre, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores são hipóteses de anulabilidade, não hipóteses de nulidade. A única que vai ficar aqui como nulidade é a simulação. Vai lá no quadro, lá, foca lá para a gente lembrar. Olha só, primeiro, guarda uma coisa. Vê bem ali, ó. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. Vamos começar pelo último, fraude contra credores. Fraude contra credores, a ação para você declarar fraude contra credores é a ação pauliana. Lembra disso? A ação pauliana. Hipótese de anulação do negócio jurídico. Nós temos ainda o estado de perigo, quando alguém, por exemplo, firma um negócio jurídico, celebra um negócio jurídico, diante de uma situação, por exemplo, de saúde, há uma necessidade de se salvar, né? Está numa situação precária de saúde, então vai por ali, estado de
perigo, né? Acaba assinando um negócio, por exemplo, deixando um cheque calção, assinando um aditivo, um adendo de um plano de saúde. Estado de perigo. Lesão, lembra, lesão são dois casos. Inexperiência, cuidado, uma questão que remeta para assinar uma prestação excessivamente onerosa. Esse é um ponto, né? E que haja, no caso, inexperiência, estamos diante da lesão. Outro ponto importante aqui, né? Além dessa questão da inexperiência, vejam, experiência, 157 do Código Civil, nós vamos ter ali a situação de inexperiência e a questão da abusividade, como estou a comentar com vocês aqui. Então, pode se declarar da lesão. Importante salientar que esse desequilíbrio na prestação, esse excesso, vai ser levado em conta quando? Quando do momento da assinatura do contrato, né? Já na assinatura do contrato, já há esse desequilíbrio, já há essa desproporção. Isso é muito importante. Além disso, erro, dolo e coação. Lembre, o erro substancial, ele pode ser um erro de direito, ele pode ser um erro quanto à pessoa e pode ser um erro quanto ao objeto. Guarde isso, isso é muito importante, né? Então, essas hipóteses de anulabilidade do negócio jurídico. Temos ainda também a hipótese de nulidade, que é a simulação, né? Então, um negócio simulado é declarado nulo, né? Por exemplo, né, quando não há nenhum negócio jurídico subjacente, não há nada, mas simplesmente você simula um negócio que não existiu. Aí temos um caso de simulação absoluta, né? É nulo e pronto. Podemos ter também uma hipótese de simulação relativa, que se dá quando? Quando o negócio simulado é nulo, mas subsiste o negócio que se dissimulou porque ele reúne requisitos para tanto, né? Então imagine, por exemplo, você simula uma compra e venda, mas na verdade foi uma doação. Se a doação ela tem todos os requisitos que a lei estabelece, ok, ela vai ser considerada nesse sentido. Então temos aqui anulabilidade e nulidade. Lembre também aqui no campo das obrigações, as obrigações se dividem em dar a coisa certa, e dar a coisa certa aqui está tratando quando, né, quando um bem ele é identificado, ele, por exemplo, tem uma placa, ele tem um nome, aí a coisa é certa. E nós temos também as obrigações de dar coisa incerta, quando na verdade eu aponto um gênero e uma quantidade, né? Dica para você, né? Coisa incerta nunca perece, ou seja, não há como alegar a resolução, não há como alegar o desfazimento de um contrato por perecimento de uma coisa incerta. Anote aí, artigo 246 do Código Civil Brasileiro, que assim estabelece, mesmo que seja por caso fortuito, mesmo que seja por força maior. Lembre ainda a obrigação de fazer, que se divide em obrigação de fazer infungível. O que é uma obrigação de fazer infungível? É aquela em que a pessoa ela é insubstituível. Somente ela pode fazer pelo contrato ou pela sua habilitação, pela sua especialização. E a obrigação de fazer fungível é aquela que pode ser feita por várias pessoas, né? Então, não está vinculado, atrelado àquela pessoa, mas várias pessoas podem realizar inúmeras pessoas podem realizar. E nós temos ainda as obrigações de não fazer, quando alguém se compromete a uma abstenção. Lembre algo importante sobre o direito obrigacional. Quando há culpa, há perdas e danos. Quando não há culpa, não há perdas e danos. Isso é muito importante dentro do direito das obrigações, né? Lembre também aquela expressão res perit domino, lá da obrigação de dar. Res perit domino. A coisa perece para o dono. A coisa perece para o dono. Esse é um ponto muito importante na área de obrigações, né? Significa dizer que se eu te vendi um bem, na obrigação de dar coisa certa, eu te vendi um bem, te vendi um carro, e antes da entrega desse carro, cai um raio sobre ele, e portanto eu sou o dono do carro, eu assumo o prejuízo. Se eu já recebi o dinheiro, o que eu tenho que fazer? Devolver o dinheiro, e eu, na qualidade de dono, suporto esse prejuízo. Por quê? Porque eu não te entreguei o carro. E lembre, o carro é um bem imóvel, cuja transferência da propriedade se dá pela entrega do bem, pela tradição do bem, né? Não pelo registro.
Né? Lembre que a transferência de propriedade pelo registro é própria dos bens imóveis. Para você de casa, 1.267, bens móveis, se dá pela entrega do bem. Bens móveis, entrega do bem, 1.267 do Código Civil. Bens imóveis, 1.245 do Código Civil. Pelo registro, é o registro que vai estabelecer. Senhores, ainda não esqueçam aí dos contratos. E, claro, dentro dessa enormidade de contratos, lembro, as cláusulas especiais da compra e venda. Lembre da retrovenda, somente aplicável a bem imóvel. A retrovenda somente se aplica a bem imóvel e significa esta possibilidade de recobrar o bem no prazo de até 3 anos, pagando o mesmo preço ou o mesmo preço, corrigido, evidentemente, e mais as benfeitorias necessárias e as autorizadas, que venham a ser, por exemplo, voluptuárias ou úteis. Lembre da retrovenda. Lembre também da cláusula que busca a reserva, cláusula de reserva de domínio. Nesse caso, somente aplicável a bens móveis, que vai se transferir a propriedade. Vejam que é uma grande exceção, a cláusula de reserva de domínio, porque ela vai transferir a propriedade não pela tradição, mas pelo pagamento integral do preço. Isso é muito importante dentro dessa linha de raciocínio. Lembre também da doação e um ponto importante, a cláusula de reversão. Pode o doador entregar um bem para o donatário, o doador dar um bem para o donatário e, nesse caso, estabelecer que, caso o donatário morra antes do doador, este bem retorne ao patrimônio do doador. Isso é chamado de cláusula de reversão e que é proibida a reversão em favor de terceiro. Guarda isso. E, por último, indo lá para os direitos reais, uma dica para você, Direitos reais de garantia. Hipoteca, não esqueça disso, penhor e anticrese. Hipoteca, garantia de bem imóvel. Senhores, hipoteca não proíbe a venda. Hipoteca não gera indisponibilidade do bem, de forma alguma. O bem pode ser vendido. A única coisa que pode acontecer é que com a venda do bem, haja cláusula expressa dizendo que vence o valor do crédito hipotecário. Isso pode, mas não pode proibir a venda. É nula a cláusula que diz que não pode vender porque o bem está hipotecado. Anote aí, artigo 1475 do Código Civil. Lembre também, hipoteca se volta a domínio útil, hipoteca se volta a domínio direto, a navios, aeronaves. Não esqueça disso. Além disso, penhor. Penhor é de bens móveis, senhores. Não esqueçam disso. Penhor, bens móveis. Lembre que o penhor ele pode ser comum, e aí necessariamente tem que ter a entrega da coisa, porque ele se torna um contrato real, e também o penhor ele pode ser especial. Penhores especiais não necessitam da entrega da coisa. E não esqueça do Instituto Anticrese, que, como eu digo para vocês, o Anticrese está, e hoje a sua principal função é cair em prova de concurso. Então, Anticrese, lembre, bem imóvel, somente para bens imóveis, que tem frutos, que dão frutos, Bens imóveis que dão frutos. Prazo máximo do Anticrese, 15 anos, 15 anos é o prazo máximo para estabelecer Anticrese, e significa então que o teu credor vai administrar esse bem, tirar frutos e vai quitar essa obrigação e depois vai te devolver o bem. Senhores, uma ótima prova para vocês, fiquem com Deus, até mais, estamos aqui no Verbo Jurídico para auxiliá-los e para cada vez mais especializar e estudar acerca do direito civil. Muito obrigado, até mais, nos vemos, fiquem com Deus. Valeu!